Olá, tudo bem? Aqui Leonardo Bastos. Hoje, 4 de março, sábado. Um dia um tanto estranho aqui no meu estado. Incomum, diferente do que nós estamos acostumados. Eu queria fazer um certo exercício mnemônico com relação ao que foi tratado no vídeo anterior, porque eu já recebi alguns retornos, um certo feedback com relação ao todo do que eu tratei lá, quanto a algumas partes isoladas do que foi falado. Eu não tenho a intenção de fazer sempre com que um vídeo venha a complementar o outro, ou seja, menos ainda que ele seja uma continuação do vídeo anterior, porque isso seria isso seria contraproducente para mim também, né? Não me serviria muito, já que o propósito dessas coisas é registrar o pensamento. Então, para entender um vídeo, eu teria que voltar sempre a todos os vídeos anteriores. Seria bastante estranho. Mais alguns pontos que foram tratados. Eu me lembro que de uma parte lá eu disse que não era nenhum João Batista. Eu encontrei um poema que talvez viesse a justificar um pouco, viesse a explicar um pouco o que eu queria dizer, muito embora esse poema até me contradiga nesse ponto de eu ter afirmado não ser um João Batista a pregar no deserto. O poema é de um extraordinário poeta pernambucano do Recife, chamado Alberto da Cunha Melo, um poeta morto aí em 2007. Muito grande poeta, muito pouco conhecido, infelizmente, mas um poeta de valor, assim, que deveria ser melhor estudado. O poema se chama Casa Vazia e ele começa de uma maneira um tanto melancólica. Ele diz, por exemplo, nos dois primeiros versos, poema nenhum nunca mais será um acontecimento. E ele continua: escrevemos cada vez mais para um mundo cada vez menos. Para esse público dos ermos composto apenas de nós mesmos. Uns Joões Batistas a pregar para as dobras de suas túnicas seu deserto particular. Ou cães latindo, noite e dia, dentro de uma casa vazia. Poema nenhum nunca mais será um acontecimento. Ele inevitavelmente leva a questionar em que momento, em que parte da história poemas teriam sido estes grandes acontecimentos. E esse mundo cada vez menos é certamente a causa de esse valor efêmero de um poema em si, de uma verdade dita, acabar tendo perdido tanto da sua influência no meio cultural em que vivemos. Então as pessoas não entendem a razão de compor um poema, né? Me lembro agora também por alto de um outro poema da Cecília Meirelles, em que foi inclusive musicado pelo Fagner, um poema lindo, em que ela canta assim: eu canto porque o instante existe. Esse é o primeiro verso. E ela continua: e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta, irmã das coisas fugidias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Irmã das coisas fugidias, das coisas que escapam, das coisas que não é possível você agarrar com facilidade, né? De uma certa forma eu sou assim também, e as pessoas não me entendem elas nunca entenderam por que eu valorizo o que quase ninguém dá valor. Isso é extraordinário para mim. É extraordinário não o fato de elas não entenderem, mas o fato de não valorizarem também. Porque isso me enche de felicidade, me faz um sujeito mais... um sujeito melhor, no fim das contas.
né? Voltando novamente ao texto do Agostinho sobre o bem que devo buscar e os males que devo evitar. Bem, você só pode buscar alguns bens e evitar alguns males se conhecê-los. Então, nós partimos sempre do conceito. Tem um filósofo brasileiro, principalmente conhecido entre o pessoal do direito, que é o Miguel Reale, que ele tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre falo. Ele diz assim, que na árvore do conhecimento os conceitos se equivalem aos frutos maduros. Eu gosto muito dessa frase, mas talvez eu fizesse uma pequena modificação. Eu diria que na árvore do conhecimento os bons conceitos se equivalem aos frutos maduros. E os conceitos em si, eles são frutos. São os frutos da árvore. São o seu propósito. Apreender esses conceitos, absorvê-los, lidar com eles no nível do pensamento, é o que nos diferencia de uma ameba, né? É o que nos faz homens, é o que nos faz plenos. E essa dignidade humana, ela se perdeu completamente. As pessoas, elas não compreendem esse elevado caráter que possui o ser humano, né? E elas valorizam os animais, né? Tem gente que gosta mais de bicho que de gente, eu já vi dizerem isso. Porque elas eu penso, né? Porque elas identificam elementos de companheirismo no cachorro, sabe? Elas sabem que o cachorro vai estar sempre ali, né? Sabem que ele não vai abandoná-la, que vai ficar feliz e vai balançar o rabinho quando ela chegar em casa. São elementos de dignidade também do animal, mas o que torna o ser humano digno é pouco conhecido. Esses elementos de dignidade do homem que podem engrandecê-lo, que podem elevá-lo, tirá-lo de um certo estado de inércia, esses elementos são muito pouco conhecidos. E essa verdade de que fala o Agostinho, que precisa ser conhecida e que precisa ser conservada, né? Essa verdade precisa ser dita também, né? Eu volto a reafirmar o que eu disse antes, de que eu não acho que seja absolutamente imprescindível que escutem o que eu tenho para dizer. Não sou tão pretensioso a tal ponto. Mas pensar sobre o que eu tenho para pensar e o que eu tenho para dizer interessa especialmente a mim. E esse caráter egoístico, novamente, do canal, dos meus solilóquios, dos meus momentos sozinhos, de solidão. As pessoas não têm mais momentos de solidão. Elas têm medo da solidão. Elas temem, elas fogem da solidão como o diabo da cruz. Temem o tempo todo ficar sozinhas. Ficarem sozinhas. E isso de certa forma as inibe de buscar o autoconhecimento, de buscar se conhecerem, de buscarem aprofundarem-se na consciência dessa dignidade de ser, de serem elas quem são, serem elas quem são. Isso é importante, e nós somos uns Joões Batistas a pregar para as dobras de suas túnicas em seu deserto particular, e pregar para quem? Para esse público dos ermos composto apenas de nós mesmos. Esse poema é maravilhoso, ele é lindo, 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 e ele é verdadeiro, extremamente verdadeiro. Escrever cada vez mais para um mundo cada vez menos. Este o nosso propósito. É este
quem nós somos. Isso talvez não agrade a todos, talvez desagrade a todos. É um tanto difícil desagradar a todos, mas pode acontecer. João Batista lá a pregar a verdade, né? E acaba perdendo a cabeça por causa disso, né? Pode acontecer. Também cabe a nós aceitarmos o nosso destino, né? Se tiver que ser esse, que seja, né? João Batista ganhou muito mais do que perdeu. Isso nós sabemos, né? O que ele ganhou foi muito maior do que o que ele perdeu. Valeu a pena para ele, sem dúvida nenhuma. E é isso, pelo menos por enquanto. Até mais.